Você gostaria de viver para sempre? Sim? Não? Talvez? Não parou para pensar a respeito? Conviver com a ideia da finitude da vida, isto é, de que a vida vai terminar em algum momento, sempre foi e continua sendo um dos maiores dramas dos seres humanos. O ser humano, afinal, foi criado para viver para sempre. É da sua natureza querer viver. Por isso, ele também não mede esforços e investe recursos para preservar e prolongar a vida. O mundo inteiro se mobiliza na produção de vacinas e remédios para evitar a morte. Para continuar vivendo, cuidamos da alimentação, fazemos exercícios físicos, observamos as regras de distanciamento, lavamos as mãos, usamos máscaras. Você gostaria de viver para sempre? Alguns vão responder que isso seria um pesadelo, outros que é o seu maior sonho. Se fizermos essa pergunta para pessoas que sofrem de depressão, sofrimentos intensos e prolongados por causa de uma enfermidade, pais que estão vivendo a dolorosa experiência da morte dos seus filhos ou seu desaparecimento, pessoas que estão passando por uma grande desilusão amorosa, talvez a resposta será que viver para sempre seria um pesadelo. Viver para sempre. Muitas pessoas dizem que esse é o seu maior sonho. Impressoras 3D já permitem a criação de órgãos humanos artificiais. Creio na ciência para melhorar a qualidade de vida e para prolongar a vida temporariamente. Mas não creio nela para viver para sempre. Para viver para sempre, eu creio naquela vida para sempre, da qual a Bíblia Sagrada nos fala, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Por crer nesta vida para sempre, que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreveu: para mim morrer é lucro. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque acredito no que a Bíblia diz a respeito da vida após morte, da vida eterna. Ao longo da minha vida li centenas de livros, a maioria deles sagrados. Mas nenhum livro se compara à Bíblia Sagrada. Ela é ímpar. Não pode ter origem no conhecimento e na sabedoria humana. São inúmeras as razões para acreditar que ela é a palavra de Deus e não simples palavras de seres humanos. Uma das razões mais contundentes são a exatidão das profecias. A respeito de Cristo, são centenas de profecias feitas, a maioria com mais de 800 anos antes do seu nascimento, feitas e que se cumpriram em detalhes com exatidão impressionantes. Ao longo da vida, jamais encontrei alguém que rejeitasse a Bíblia com autoridade, isto é, com conhecimento de causa. Todos que a rejeitam ou questionam que ela é a palavra de Deus, não a leram por inteiro, se leram, não entenderam a sua mensagem central e muito menos a estudaram usando técnicas de hermenêutica, isto é, de interpretação correta de textos. Suas posições são baseadas sempre em outras fontes. E assim como a Bíblia tem um propósito, uma mensagem central, isto é, ela foi escrita com uma finalidade, a salvação eterna dos seres humanos, assim também a igreja cristã, fundamentada que está na Bíblia Sagrada, existe para uma finalidade: apontar o caminho da vida eterna,
da vida para sempre, ou seja, mostrar como chegar ao céu. A própria arquitetura das igrejas, os templos cristãos apontam para isso. Torres em forma de seta, apontadas para o céu, revelam o propósito da igreja. Isto é, apontar o caminho da vida eterna, mostrar como chegar ao céu, onde o sonho de viver para sempre é realizado. E é da vontade de Deus também que todos os cristãos tenham como propósito de vida mostrar a todos como chegar ao céu. Por isso os cristãos são chamados de seguidores de Jesus, de sacerdotes, construtores de pontes entre Deus e os seres humanos. São chamados de embaixadores, luz do mundo, testemunhas, mensageiros de boas notícias, semeadores da palavra de Deus. Você gostaria de viver para sempre após esta vida? A Bíblia Sagrada aponta que existe vida após a morte. Revela a existência de dois destinos, dois lugares. Condenação eterna no inferno com o diabo e seus anjos, ou vida eterna no céu com Deus, seus anjos e todos os salvos. No momento da morte, a alma, a sua essência espiritual, é separada do corpo, a essência física. A alma imediatamente vai para o céu ou para a condenação. Os corpos serão ressuscitados na volta de Cristo para o juízo final e se juntarão às suas respectivas almas. Afinal, podemos ter certeza de que ao morrermos vamos para o céu? Eu posso afirmar que tenho essa certeza. Por quê? Minha certeza não se baseia naquilo que eu faço e deixo de fazer. Minha certeza também não se fundamenta no pensamento de que sou merecedor ou melhor aos olhos de Deus do que outros seres humanos. Mas a minha certeza se apega ao que Deus diz na sua palavra. A Bíblia foi escrita para termos essa certeza. Em 1 João 5,13 está escrito: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas que afirmaram essa certeza. Davi, por exemplo, no Salmo 23, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. Os primeiros cristãos, nós sabemos, em meio à perseguição, preferiram a morte do que negar a sua fé em Cristo. Por quê? Porque tinham certeza da vida eterna no céu. Lutero, que traduziu toda a Bíblia Sagrada e a estudou como poucos, escreveu no seu hino Castelo Forte, na última estrofe: sabemos com certeza, mesmo se vierem roubar a vida, o céu é nossa herança. Hoje quero compartilhar o que descobri na Bíblia Sagrada para afirmar que tenho certeza da vida eterna e como você e qualquer outra pessoa também pode ter essa certeza. E para facilitar a compreensão, servir como esboço para apontar o caminho da vida eterna no céu para os outros no nosso dia a dia, vamos usar os 5 dedos da mão. É uma ferramenta que usamos no nosso treinamento de evangelização pessoal, que infelizmente, por causa da pandemia, esse ano não pôde ser realizada na data prevista, isso é, em meados de maio. Esse dedo simboliza a graça, esse aqui o homem, esse Deus, esse Jesus Cristo e esse a fé salvadora. Esse dedo simboliza a graça.
Muitas vezes visitei doentes que estavam impossibilitados de falar por causa dos aparelhos. Mas quando perguntava como estava a fé em Jesus, elas faziam um sinal de positivo com o dedo. Usamos bastante, não é mesmo, na comunicação por WhatsApp. Quando? Quando a notícia é boa. Podemos ter certeza da vida eterna? Podemos sim. Por quê? Porque a notícia é boa, é maravilhosa. O céu é de graça. O céu é um presente que Deus dá. A Bíblia diz: o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. Boas obras não contam para entrar no céu. Quem paga o presente é aquele que dá o presente e não quem o recebe, não é mesmo? Como você se sentiria se ao dar um presente para uma pessoa que você ama muito e ela tirasse dinheiro do bolso, talvez alguns trocados, querendo ajudar a pagar o presente? O céu não pode ser ganho por obras, merecido por fazer o bem. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom, um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A vontade de Deus é que o céu seja recebido como um presente. Sendo presente, como não ter certeza da vida eterna? Só se eu recusar o presente, não é mesmo? Que a vida eterna é um presente de Deus e não por méritos do ser humano, isso pode ser visto bem claramente quando nós compreendemos o que a Bíblia diz sobre o ser humano, representado por este dedo da mão. Isto é, gostamos de apontar o cisco, como diz a Bíblia, no olho do próximo, e não para a tábua que está nos nossos olhos. Adão, quando indagado por Deus por que ele havia pecado, para quem ele apontou o dedo? Para sua companheira e para o próprio Deus. A mulher que o Senhor me deu. Eva apontou o dedo para o diabo para justificar o seu pecado. Segundo a Bíblia, o ser humano é pecador. Todos pecaram. E o profeta Isaías escreveu: vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. E pecado, conforme a Bíblia, é tudo que não agrada a Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus é não respeitar os limites estabelecidos por Deus. E nós cometemos pecados com palavras, com atos, com omissões e pensamentos. E a maioria das pessoas sabe que são pecadoras, mas não ao ponto de não merecerem o céu. Só que os poucos pecados podem representar diante de Deus muito mais do que imaginamos. E a Bíblia diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O padrão de Deus é a perfeição. Se queremos, por nossos méritos, alcançar o céu, a vida eterna, precisamos ser perfeitos. Por ser pecador, portanto, o homem não pode salvar-se a si mesmo. E o que isso significa? Se quisermos entrar no céu por nós mesmos, teríamos que ser perfeitos. Mesmo que tivéssemos pecado apenas uma única vez, a nossa situação seria a mesma diante de Deus. Diz a lei de Deus: aquele que tropeçar num só ponto da lei é culpado da transgressão de toda a lei. Assim percebemos porque é impossível ao ser humano entrar no céu pelos seus próprios méritos. Isso fica mais claro quando nós vemos o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Deus que na mão nós representamos por esse dedo, o maior de todos eles,
Deus está acima de nós em tudo, em poder, em sabedoria, em amor, em justiça. Também podemos dizer que Deus é maior do que os nossos problemas. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso, portanto não quer nos punir, castigar, condenar. A Bíblia diz que Deus é amor. É isso que a maioria das pessoas acredita a respeito de Deus. Alguém incapaz de castigar qualquer ser humano. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é misericordioso, que não quer nos punir, também diz que Deus é justo, portanto tem que punir o pecado, a transgressão da sua lei. E a Bíblia diz que, embora Deus seja amoroso, ele não inocenta o culpado. Vejamos então. O ser humano tem um grande problema. Ele é pecador. Não pode salvar-se a si mesmo. Deus é amor, não quer punir o ser humano, mas Deus também é justo. Como justo, tem que punir o pecado. Felizmente, Deus mesmo resolveu esse nosso problema. Como Deus resolveu esse problema do ser humano? Deus resolveu esse problema do ser humano na pessoa de Jesus Cristo, representado por este dedo da mão, o dedo da aliança. Temos até um cântico que cantamos: Jesus é a aliança entre nós e Deus. Isto é, por meio de Jesus, Deus fez uma aliança, um pacto de vida eterna conosco. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano. E o que Cristo fez para resolver o nosso problema? Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para pagar a pena, a culpa por nossos pecados e para nos adquirir um lugar no céu para nós, lugar que nos oferece de presente. E esse presente, que é para todos, se torna meu, se torna seu, pela fé, representado por este dedo menor. A própria Bíblia se refere à fé como se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda. Assim, mesmo por ela teria o céu, a vida eterna. Mas existem muitos tipos de fé, mas somente uma abre a porta do céu. Quais os tipos de fé que não abrem a porta do céu? Primeiro, o mero conhecimento intelectual. Isto é, conhecer fatos, histórias bíblicas, crer na existência de Deus, saber a respeito de Cristo, por si só não salvam. A fé não é somente conhecimento. O outro tipo de fé que não abre a porta do céu é a chamada mera fé temporal. Isto é, contar com a ajuda de Jesus somente em dificuldades passageiras, temporárias para esta vida. A Bíblia diz: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A fé salvadora, a única que abre a porta do céu, é confiar somente em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, para a vida eterna. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo. A fé em Jesus me salva do pecado, do diabo, da morte e do inferno. Jesus mesmo afirmou em João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se eu creio em Jesus, então já tenho a vida eterna. O céu estará sempre aberto para mim. Não só o céu, a vida eterna é um presente de Deus, mas a fé que confia também é presente. Presentes que Deus dá, podemos dizer, envelopados no batismo e na pregação da sua palavra. E agora, que já recebi o presente da fé e da vida eterna, é cuidar desses presentes, preservá-los até o fim. Há forças que querem impedir que eu tenha a vida eterna,
querem me tirar esses presentes preciosos ou colocando em dúvida a sua validade. A minha natureza humana, os falsos ensinos e as tentações do diabo são uma ameaça à certeza da vida eterna. O estudo continuado da palavra de Deus e sua prática é que preservarão essa fé somente em Cristo e a certeza da vida eterna que esta fé nos proporciona. A fé que Deus cria não é uma fé morta, mas é uma transformação tão radical que passamos a ser chamados de nova criatura. A vida tem um novo sentido na perspectiva da vida para sempre. E essa fé, essa confiança é tão incrível que resulta em coisas que agradam a Deus, uma vida de gratidão às boas obras. Como gratidão, movido por tão grande amor de Deus, o cristão quer fazer boas obras, não para merecer o céu, mas para dizer sempre a Deus: muito obrigado, Deus, pois tu já me deste o céu e a vida para sempre. E como gratidão pelo presente da vida eterna, o cristão certamente vai querer dar o melhor de si enquanto viver neste mundo, isto é, vai fazer especialmente aquela boa obra que certamente mais agrada a Deus, isto é, mostrar, apontar aos que ainda não conhecem o caminho para a vida eterna no céu, Jesus Cristo e a confiança nele. Amém.